Lição 1: Efeitos secundários da medicação. Ai, Ana, ouvi dizer que estava a ter alguns problemas com um novo medicamento. Como é que vai isso? O John tem sido uma espécie de montanha-russa. Os efeitos secundários têm sido bastante problemáticos. Entendo. Que tipo de efeitos secundários tem tido? Bem, tive algumas náuseas e tonturas que têm sido muito desagradáveis. Isso soa grosseiro. Quanto tempo duram normalmente esses efeitos secundários? Pelo que li, devem desaparecer dentro de uma semana ou duas à medida que o meu corpo se ajusta. Ok, é bom saber isso. Esperemos que o desconforto não dure muito mais tempo então. Espero certamente que sim. Tem sido uma luta manter-me no topo da minha rotina diária. Posso imaginar. Conseguiram encontrar formas de gerir os efeitos secundários? O médico recomendou tomar o medicamento com alimentos, o que ajudou um pouco. Isso é uma boa dica. Há algum outro passo que esteja a tomar para encontrar alívio? Também tenho tentado manter-me hidratado e descansar bastante. Qualquer coisa para aliviar os sintomas. Pensamento inteligente. Espero que essas estratégias sejam recompensadas e que comece a sentir-se melhor em breve. Espero que sim. Todo este processo tem sido uma experiência de aprendizagem, isso é certo. Sem dúvida. Mas é bom que estejas a ser proativo e a cuidar de si próprio. Absolutamente. Estou determinado a passar por isto e ver os benefícios da medicação. Admiro a sua perseverança. Desejando-lhe tudo de bom na sua recuperação. Lição 2: Encontrando a roupa perfeita. Bom dia, Ana. Preciso de ajuda para escolher uma roupa para um evento formal. Alguma sugestão? Ok, vamos pensar bem nisso. Qual é a ocasião? Querem algo formal, mas não demasiado sofisticado. É um banquete de trabalho, por isso preciso de parecer profissional, mas não demasiado vestido. Um belo vestido ou terno pode funcionar bem. O que estava a pensar em vestir? Estava a considerar um terno, mas não tenho a certeza se é demasiado formal para este evento. Um terno é uma ótima opção, mas você também pode olhar para uma camisa de botão com calça. É uma boa ideia. Algo um pouco mais casual do que um fato completo. Exatamente. E podes até combinar a camisa e as calças com um casaco desportivo para um look polido. Oh, eu gosto dessa ideia. Um casaco desportivo seria um bom compromisso. Absolutamente. Dessa forma, parecerá desafogada, mas ainda confortável. Perfeito. Agora só preciso de descobrir a paleta de cores e os acessórios certos. Um, eu recomendo que você use tons neutros como azul marinho, cinza ou preto. Ok, faz sentido. E quanto a sapatos e gravata? Alguma ideia aí? Para sapatos, um bom par de sapatos de vestido funcionaria bem. E uma gravata simples e de cor sólida. Enganei-o. Acho que tenho uma boa ideia do que vou vestir agora.
Maravilhoso! Tenho a certeza que ficará fantástico. Deixe-me saber se precisar de algum outro conselho. Serve. Obrigado pela sua ajuda. Sinto-me muito mais confiante sobre isso agora. Aula 3. Regresso às aulas depois do almoço. Ayana, gostou da sua pausa para o almoço? Foi fantástico. Estou a sentir-me revigorado e pronto para voltar a mergulhar nos nossos estudos. O mesmo aqui. Mal posso esperar para ver o que temos reservado para o resto do dia. Eu também. Ouvi dizer que temos aulas de História e Ciências esta tarde. Ótimo, estava ansioso pela nossa lição de História. Estamos a cobrir um tópico muito interessante. Definitivamente. Estou entusiasmado com o laboratório de ciências que planeamos. Ou sim, ouvi dizer que podemos fazer algumas experiências práticas. Deve ser divertido. Absolutamente. Adoro quando conseguimos aplicar o que aprendemos de uma forma prática. Eu também. Ajuda a solidificar os conceitos, sabe? Definitivamente. E sinto-me sempre tão realizado quando consigo concluir com êxito as experiências. Absolutamente. É um grande impulsionador da confiança. Com certeza. Muito bem. Acho que ouvi a campainha a tocar. É hora de alinhar e voltar para a aula. Soa bem. Vamos. Corra com você. Lição 4. Reservar alojamento para uma viagem. Ei, preciso de alguns conselhos sobre como reservar alojamento para a minha próxima viagem. Está a planear uma viagem, não é? Para onde é que vais? Estou a pensar em visitar aquela nova cidade que acabou de abrir. Não sei por onde começar com a reserva de um lugar para ficar. Bem, existem algumas opções a considerar. Quer reservar com antecedência ou encontrar algo quando lá chegar? É uma boa pergunta. Não tenho a certeza do que seria melhor. O que é que recomenda? Bem, reservar com antecedência pode dar-lhe mais tranquilidade e garantir que tem um lugar para ficar. Mas encontrar algo de última hora às vezes pode ser mais flexível. Sim, isso é um bom ponto. Não quero sentir-me preso, mas também não quero arriscar não ter onde ficar. Exatamente. A minha sugestão seria pelo menos procurar reservar um lugar com antecedência, mesmo que seja apenas para a primeira ou 2 noites. Dessa forma, tem uma base para começar. Ok, faz sentido. E o tipo de alojamento? Devo olhar para hotéis, Airbnbs, hostels? Depende realmente do seu orçamento e das suas preferências. Os hotéis podem ser mais fiáveis, mas mais caros. Os Airbnbs são ótimos para uma experiência mais local. E os hostels são econômicos se não se importa em partilhar espaço. Vou ter de pensar nisso. Talvez eu procure uma mistura de opções. Comece com um hotel e depois veja como encontrar um Airbnb para o resto da viagem. É um plano sólido. Apenas certifique-se de ler as avaliações e fazer a sua pesquisa para encontrar o ajuste certo. Boa chamada. Vou começar a investigar isso esta noite. Obrigado pelo conselho útil.
A qualquer hora. Deixe-me saber se precisar de outras dicas enquanto planeia a sua viagem. Lição 5. Oferecer assistência. Manhã. Percebi que parece um pouco estressado. Posso fazer mais alguma coisa para o ajudar? Olá, John. Estou apenas a tentar preparar tudo para a nossa grande apresentação de hoje. Há tanto para fazer. Entendo. Bem, deixe-me saber se há alguma maneira de eu poder ajudá-lo. Ficaria feliz em ajudar. Isso é tão gentil da sua parte. Deixa-me pensar. Poderia ajudar-me a verificar novamente os slides? Absolutamente. Apenas me aponta a direção certa e vou passar por eles com um pente de dentes finos. Ótimo, obrigado. E se não se importa, poderia também imprimir as apostilas para o público? Não há problema algum. Vou tratar disso imediatamente. És um salva-vidas. Agradeço muito a sua parte. Claro que fico feliz em ajudar. Há mais alguma coisa que eu possa fazer para tornar a sua vida um pouco mais fácil hoje? Bem, agora que o mencionou, eu poderia usar uma corrida de café. Se importaria de me agarrar um? Nem um pouco. Como é que o toma? Um simples café preto, por favor. Isso seria fantástico. Entendeu? Voltará em pouco tempo. Muito obrigado. Não sei o que faria sem ti. Não o mencione. É para isso que servem os amigos. Volte já. Lição 6. Dilema do guarda-roupa. Ai, Ana, queria perguntar, onde é que arrancou aquela camisa que usava ultimamente? Parece ótimo. Esta coisa velha? Tive isso há muito tempo. Na verdade, estou a tentar atualizar um pouco o meu guarda-roupa. Sim? Que tipo de peças estás à procura? Bem, estou a tentar encontrar alguns itens mais versáteis que eu possa misturar e combinar. Sabem, coisas que funcionam para o escritório, mas também para planos pós-laborais. Ouço-te. Pode ser difícil encontrar o equilíbrio certo entre profissional e casual. Exatamente. E também não quero quebrar o banco. Tem alguma recomendação? Deixa-me pensar. Já viste aquela nova loja de roupa no centro da cidade? Parecem ter algumas peças de qualidade muito boa a preços razoáveis. Não, ainda não lá estive. Vale a pena uma visita? Acho que sim. Tinham muitas blusas e calças bonitas que podiam funcionar tanto para o escritório como para eventos sociais. Isso soa perfeito. Vou ter de passar por lá este fim de semana. Fantástico! E aí, se precisarem de uma segunda opinião, fico sempre feliz em acompanhar e dar a minha opinião. Isso seria ótimo. Podia usar a perspectiva de um tipo. Fico feliz em ajudar. Deixe-me saber quando planeia ir embora e eu vou limpar a minha agenda. Serve. Obrigado. Agradeço e dedicar o seu tempo.
Não há problema algum. É para isso que servem os amigos. Lição 7. São Francisco e o Lobo. Ai, Ana, ouviu a história de São Francisco e o Lobo de Gubbio? Não, acho que não estou familiarizado com isso. Diga-me mais. Bem, é uma história fascinante sobre São Francisco e as suas interações com um lobo que aterrorizava as pessoas de uma cidade chamada Gubbio. Uau! Isso soa intrigante. O que aconteceu? Aparentemente, o povo de Gubbio viviam com medo porque este lobo estava a atacar o seu gado e até algumas das pessoas da cidade. Isso deve ter sido realmente assustador para eles. Como é que São Francisco se envolveu? Diz a lenda que São Francisco saiu para encontrar o lobo, e quando o encontrou, abordou com calma e sem medo. Isso é tão interessante. São Francisco era conhecido pela sua humildade e compaixão, não era? Exatamente. Tratou o lobo com bondade e respeito, e até conseguiu convencê-lo a deixar de prejudicar o povo de Gubbio. É uma história fantástica. O que aconteceu depois disso? Bem, o lobo acabou por se tornar uma espécie de animal de estimação para as pessoas da cidade, e eles cuidaram dele para o resto da vida. Uau! Esse é um final tão reconfortante. São Francisco tinha realmente uma maneira de aproximar as pessoas e até os animais. Absolutamente. O seu exemplo de compaixão e não violência é realmente inspirador, mesmo séculos depois. Percebo porquê. É uma história maravilhosa que mostra o poder da bondade e da compreensão. Definitivamente. É um grande lembrete de que mesmo os desafios mais assustadores podem ser superados através da empatia e da boa vontade. Concordo. Obrigado por me contar esta história. É realmente fascinante. É um prazer. Estou sempre feliz em partilhar este tipo de contos edificantes. Lição 8. A meditação é importante. Muito bem, Ana. Queria perguntar-te: pratica meditação regularmente? Sabe, tenho tentado entrar nisso mais ultimamente. Parece uma ótima maneira de reduzir o stress e encontrar a calma interior. Definitivamente. Tenho feito sessões regulares de meditação há algum tempo e isso fez uma grande diferença na minha vida. É fantástico ouvir isso. O que é que começou com a meditação em primeiro lugar? Bem, estava a sentir-me sobrecarregado com o trabalho e a vida em geral, e um amigo recomendou que eu tentasse a meditação como forma de encontrar mais equilíbrio. Isso é uma ótima sugestão. Como é que o tem incorporado na sua rotina? Tento reservar 20 a 30 minutos todas as manhãs para meditar. Isso ajuda-me a sentir-me aterrado e focado antes de enfrentar o dia. É um grande plano. Tenho querido fazer da meditação um hábito mais consistente, mas tenho lutado para encontrar tempo. Compreendo perfeitamente. Pode ser difícil fazer disso uma prioridade num primeiro momento. Mas uma vez que entramos na rotina, fica muito mais fácil. Alguma dica para alguém como eu que está a começar com meditação? Uma coisa que sugiro é começar pequeno.
Mesmo apenas 5-10 minutos por dia podem fazer uma grande diferença. E tente encontrar um espaço tranquilo para praticar. Isso faz muito sentido. Vou ter de experimentar. Tem alguma técnica de meditação específica que recomenda? Acho que o método de varredura corporal é realmente eficaz. Ajuda-me a sintonizar como o meu corpo está a sentir-se no momento presente. Oh, terei de investigar isso. Obrigado pelo ótimo conselho. Sinto-me inspirado a fazer da meditação uma parte regular da minha vida. Fico muito feliz em ouvir isso. Tenho a certeza que o acharão incrivelmente benéfico. Deixe-me saber como foi. Aula 9. Preocupações contratuais. Ai, Ana, queria que te dirigissem algo. Estou a analisar este novo contrato e tenho algumas preocupações. A sério? O que é que o preocupa com o contrato? Bem, em primeiro lugar, o calendário de pagamentos parece-me um pouco claro. Quero ter a certeza de que percebo quando vou ser pago. É uma boa questão a levantar. Condições de pagamento pouco claras podem definitivamente causar problemas no devir. Exatamente. E também notei uma cláusula sobre não concorrência com a qual não me sinto totalmente confortável. 1. A cláusula de não concorrência é algo que vais querer rever cuidadosamente. Isso pode ser complicado. Sim, receio que possa ser demasiado restritivo e limitar as minhas opções no futuro. Compreensível. Já contactou a outra parte para obter alguns esclarecimentos sobre esses pontos? Ainda não, queria saber a sua opinião antes de lhes apresentar as minhas preocupações. Bem, acho que tem razão em ser cauteloso. Essas são algumas questões válidas a serem abordadas antecipadamente. Ok, é bom saber que estou no caminho certo. Vou ter a certeza de agendar uma chamada com eles em breve para discutir. Definitivamente. Acabar com todos os detalhes agora vai poupar-lhe muitas dores de cabeça mais tarde. Absolutamente. Agradeço por dedicar um tempo a examinar isto comigo. Ajuda muito a ter uma nova perspectiva. Claro, fico feliz em dar ouvidos sempre que precisarem falar sobre um contrato ou uma decisão comercial. És o melhor. Vou ter a certeza de que o manterei informado sobre como vão as negociações do contrato. Soa bem. Fico feliz por poder ser útil. Deixe-me saber se houver mais alguma coisa que eu possa fazer. Serve. Obrigado mais uma vez. Lição 10. Discussão da crise humanitária. Bom dia, Ana. Queria saber a sua opinião sobre a crise humanitária em curso. Está a pesar-me muito. Absolutamente. Também tenho acompanhado de perto as notícias. É uma situação tão devastadora. Os relatos do aumento do número de mortos são de partir o coração, especialmente o elevado número de mulheres e crianças. Eu sei, é realmente horrível. A comunidade internacional parece em grande parte incomodada com tudo isso. Exatamente, é o que não consigo perceber. Como pode o mundo permanecer tão indiferente a um sofrimento tão imenso? Gostaria de ter uma resposta. A falta de urgência e de ação é tão desanimadora.
É mesmo. Sinto-me impotente a ver isto desenrolar-se, como se não houvesse nada que eu possa fazer para ajudar. Conheço o sentimento. Mas não podemos ficar sentados e não fazer nada. Temos de encontrar formas de nos envolvermos e fazermos a diferença. Tens razão. Tenho pensado em doar a algumas das organizações de ajuda humanitária no terreno. É uma ótima ideia. Cada pedacinho de apoio pode ter um impacto real para aqueles que precisam urgentemente. Definitivamente. Também estou a pensar em falar com os meus representantes para exigir que mais seja feito. Bom pensamento. Colocar pressão sobre os líderes políticos é crucial para estimular uma ação real. Absolutamente. Esta crise merece muito mais atenção e ajuda do que está a receber. Concordo plenamente. Temos de ser as vozes daqueles que sofrem em silêncio. Eu não poderia ter dito melhor. Agradeço que tenha tempo para discutir este assunto comigo. Claro. Fico feliz que pudéssemos ter esta conversa importante. Deixe-me saber de que outra forma posso ajudar. Serve. Tenho a certeza de que voltaremos a visitar este tópico em breve. Ainda há muito trabalho a fazer. Lição 11. As consequências da tragédia. Ayana, posso ter a tua opinião sobre as consequências daquele terrível acidente? Absolutamente. Tem pesado muito na minha cabeça. As vítimas estão a enfrentar uma batalha tão difícil. Eu sei, as despesas vitalícias para cirurgia e cuidados protéticos são surpreendentes. Exatamente, os sobreviventes estarão a lidar com as consequências físicas e financeiras durante anos. É de partir o coração. Muitos deles necessitarão de uma ampla reabilitação e apoio. Definitivamente, o caminho para a recuperação vai ser incrivelmente desafiador. E isso se conseguirem aceder aos cuidados médicos e recursos necessários. Tragicamente, isso é muito importante para muitas das vítimas e suas famílias. É tão injusto. Já estão a lidar com o trauma do acidente. Absolutamente. E agora têm de se preocupar com a forma como vão pagar o tratamento em curso. É avassalador. Não consigo imaginar o stress e a ansiedade que devem estar a sentir. Eu também não. Temos de encontrar formas de os apoiar e aliviar esse fardo. Concordo plenamente. Estava a pensar em organizar uma arrecadação de fundos para ajudar com as despesas. É uma ideia maravilhosa. Cada pedacinho de ajuda pode fazer uma diferença real. Definitivamente. Quero fazer tudo o que puder para ajudar estas vítimas a recuperarem-se. Lição 12. A jornada de fitness. Ayana, alguma vez tentaste manter um diário de treino? Sabe, não, mas ouvi dizer que pode ser muito útil. Por que é que o fazem? Foi uma virada de jogo para mim. Mantém-me motivado e no bom caminho com os meus objetivos de fitness. Isso é interessante. Adoraria ouvir mais. Que tipo de coisas acompanha no seu diário? Bem, registro os meus treinos,
os exercícios que faço, os pesos que uso e até como me sinto. Ah, percebi. Isso deve dar-lhe uma boa visão geral do seu progresso ao longo do tempo. Exatamente. É tão gratificante olhar para trás e ver até onde chego. Posso imaginar. Esse registro tangível das vossas melhorias deve ser realmente gratificante. Absolutamente. É fácil desanimar, mas a revista ajuda-me a manter o foco. Isso é um bom ponto. Ter esse lembrete visual do seu progresso deve ser muito útil. Definitivamente. Além disso, é divertido olhar para trás e ver como os meus treinos evoluíram. Concordo com o apelo. Acha que também o ajuda a planear os seus treinos futuros? Definitivamente. Uso a revista para identificar áreas em que preciso me concentrar ou exercícios para tentar a seguir. Isso é brilhante. É como ter um roteiro personalizado para a sua viagem de fitness. Exatamente. Recomendo vivamente que experimente. Fez uma grande diferença para mim. Obrigado pela sugestão. Acho que vou começar a manter um diário de treino. Lição 13. O desafio da motivação matinal. Manhã. Ouviu dizer que gostaria de ter mais motivação para fazer exercício de manhã. Sim, luto muito com isso. Sei que é bom para mim, mas é tão difícil começar. Compreendo perfeitamente. Costumava ser o mesmo, mas encontrei alguns truques que ajudaram. Oh, por favor, parti. Estou desesperado por dicas que possam ajudar-me a ser uma pessoa de treino matinal. Bem, a primeira coisa é torná-lo o mais fácil possível. Coloque as suas roupas de treino na noite anterior. É uma boa ideia. Remover essa barreira de ter de se preparar de manhã faz sentido. Exatamente. E tente escolher exercícios que realmente goste, não apenas o que acha que deveria fazer. Isso é um bom ponto. Se o temo, nunca vou ficar com ele. Encontrar algo divertido é a chave. Absolutamente. E não seja demasiado duro consigo mesmo se perder um dia. Volta aos trilhos no dia seguinte. Isso é realmente um bom conselho. Costumo desvalorizar-me se escorregar, o que só piora as coisas. Com certeza. Comemore as pequenas vitórias, não se concentre na perfeição. Os passos dos bebés continuam a progredir. Gosto muito dessa perspectiva. Ok, sinto-me inspirado a experimentar novamente os treinos matinais. Fantástico. Fico feliz por poder dar algumas dicas úteis. Deixe-me saber como foi. Estou torcendo por si. Vai fazer. Obrigado, John. Desejo-me boa sorte. Lição 14. O puzzle da produtividade. Ai, Ana, como está a correr esse seu grande projeto? Egg, não é bom para ser honesto. Estou a lutar muito para me manter a par disso. Ou não, qual tem sido o maior desafio até agora? Apenas a gerir o meu tempo de forma eficaz. Parece que está a demorar uma eternidade para fazer qualquer coisa.
Entendo, sim, a gestão do tempo pode ser difícil com grandes projetos. Quanto tempo acha que deve demorar? Bem, a estimativa era de 4 a 5 horas por tarefa, mas tenho levado o dobro do tempo. Isso é interessante. Já tentou dividir as tarefas em pedaços mais pequenos? Eu tenho, mas depois fico distraído ou desviado e isso ataca toda a minha agenda. Vejo, esse é um problema comum. Já pensou em utilizar a técnica Pomodoro? Não, o que é isso? Qualquer coisa que pudesse ajudar-me a manter o foco seria um salva-vidas. É um método de gestão do tempo onde se trabalha em intervalos de 25 minutos com pausas curtas. Oh, isso soa muito útil. Vou experimentar. Obrigado pela dica. Não há problema nenhum, fico feliz em partilhar o que funcionou para mim. Deixe-me saber se ajudar. Conseguirá. Espero que seja o aumento de produtividade de que preciso para este projeto. Tenho a certeza que será. Desejando-lhe boa sorte com isso, você tem isso. Aula 15. A jornada de aprendizagem de línguas. Ioana, ouvi dizer que tem trabalhado na aprendizagem de uma nova língua. Como é que vai isso? Tem sido uma verdadeira mistura, para ser honesto. Sinto que estou a fazer progressos, mas é lento. Posso imaginar. Aprender uma nova língua é uma grande empreitada. Qual tem sido o maior desafio? Definitivamente o vocabulário. Posso aprender palavras como caixa e gato, mas depois lutar com a gramática. Assim, isso é um problema comum. O vocabulário é a parte fácil, mas a estrutura das frases pode ser complicada. Exatamente. Parece que o meu cérebro não consegue estabelecer a ligação entre as palavras e como as usar. Ouço-te. Já experimentou alguma técnica específica para ajudar com o lado gramatical das coisas? Bem, tenho ouvido muitos podcasts e a ver programas de televisão na língua, o que ajudou. Bom, essa abordagem de imersão pode ser muito eficaz. Que tal trabalhar com um tutor ou parceiro linguístico? Isso é uma ótima ideia. Aposto que ter essa interação individual me forçaria a praticar mais a gramática. Definitivamente. E poderiam fornecer feedback imediato para ajudar a reforçar a estrutura adequada das frases. Sim, acho que vou procurar encontrar um parceiro linguístico. Essa pode ser a peça que faltava. Fantástico! Tenho a certeza que vai fazer uma grande diferença. Apenas mantenha-se firme, a aprendizagem de línguas leva tempo. Eu sei, é fácil ficar desencorajado, mas estou determinado a continuar a avançar. Obrigado pelo incentivo. A qualquer momento, é para isso que servem os amigos. Tens isto, acredito em ti. Aula 16. O dilema ético. Ayana, posso ter a tua opinião sobre algo? Absolutamente. E aí? Tenho pensado neste dilema ético. O suborno é sempre justificado ou é sempre errado? Oh, cara, isso é difícil. Consigo ver os dois lados do argumento.
certo? Por um lado, parece moralmente errado tentar comprar o caminho para sair de alguma coisa. Sim, o suborno é normalmente visto como antiético e corrupto. Vai contra os princípios da equidade e do Estado de Direito. Exatamente. Mas, por outro lado, pode haver circunstâncias atenuantes em que pode ser a única maneira de fazer alguma coisa. É verdade, como se fosse uma questão de vida ou morte ou algo assim. Os fins poderiam potencialmente justificar os meios. Não sei. Mesmo em situações extremas, ainda me parece errado. Isso só abre um mau precedente. Percebo isso. É uma ladeira escorregadia. Uma vez que começa a comprometer a sua ética, fica mais fácil fazê-lo novamente. Certo, e antes que percebam, o suborno torna-se a norma e não a exceção. Corrompe todo o sistema. Definitivamente. É um equilíbrio complicado entre pragmatismo e princípios. Não acho que haja uma resposta clara. Sim, concordo. É o tipo de coisa que provavelmente tem de ser avaliada caso a caso. Exatamente. Não existe uma solução única para todos. Depende realmente das circunstâncias específicas. Com certeza. De qualquer forma, obrigado por partilhar a sua opinião sobre isso. Deu-me muito em que pensar. A qualquer momento, gozo de um bom debate ético. Deixe-me saber se chegar a alguma conclusão sobre o assunto. Serve. Agradeço o seu tempo para discutir o assunto comigo. Lição 17. Decorar com memórias. Bom dia, Ana. Tenho uma pergunta rápida para si. Claro. E aí? Estou a tentar enfeitar um bocadinho a minha casa. Alguma dica de como fazer com que se sinta mais caseiro? Oh, adoro decorar. Uma coisa que sempre recomendo é adicionar toques pessoais. Toques pessoais, não é? Como o que exatamente? Bem, pendurar obras de arte ou fotos é uma ótima maneira de fazer com que o espaço se sinta mais habitado. Isso faz sentido. Tenho algumas peças sentimentais que poderia colocar. Definitivamente. Mostrar coisas que têm significado para si faz com que se sinta mais como a sua própria casa. Isso é um bom ponto. E quanto a outras ideias de decoração? Devo considerar mais alguma coisa? Um, Talvez algumas plantas ou flores. Acrescentam um elemento natural agradável. Plantas, hein? Nunca fui o melhor em manter aqueles vivos. Ou não se preocupe, existem muitas opções de baixa manutenção nos dias de hoje. Mesmo um pouco de suculenta pode fazer a diferença. Ok, vou ter de investigar isso. Sugeriria mais alguma coisa? Ou, que tal uns cobertores ou travesseiros aconchegantes? Faz com que o espaço se sinta convidativo. Boa escolha. Isso pode ser muito bom. Terei de ir buscar na próxima vez que sair. Fantástico! Tenho a certeza de que o que quer que fazes fará com que a tua casa se sinta como uma casa adequada no instante. Agradeço as dicas.
Isto é muito útil à medida que começo. Fico feliz em ajudar. Deixe-me saber se precisar de algum outro conselho de decoração. Vai conseguir. Obrigado mais uma vez. Lição 18. Recomendações de confiança. Ai, Ana, tens um minuto? Podia usar o teu conselho numa coisa. Claro, o que se passa? Bem, estou a procurar comprar uma nova mesa de café para a minha casa, mas não tenho a certeza por onde começar. Oh, compras de mesa de café, diversão. Conheço ótimos sítios para visitar. A sério? Adoraria qualquer recomendação que tivesse. Quero algo que seja ao mesmo tempo elegante e durável. Definitivamente, vou dar-vos algumas opções. Vou definitivamente adicioná-lo à minha lista, não vão ficar desapontados. Confie em mim. Fantástico, agradeço isso. Que tipo de lojas devo procurar? 1. Há uma loja de mobiliário local muito fixe que tem umas belas peças artesanais. Feito à mão, não é? Isso soa bem no meu beco. Sim, a qualidade é de primeira. E os proprietários são super simpáticos, ajudam-no a encontrar exatamente o que precisa. É bom saber. Mais alguma coisa que recomendaria verificar? Já experimentaram aquela nova loja moderna de artigos para o lar que acabou de abrir no centro da cidade? Não, na verdade não o fiz. Como são eles? Têm os designs minimalistas mais deslumbrantes. Aposto que conseguiria encontrar algo perfeito lá. Minimalista, não é? Vou ter de passar e dar uma olhadela. Confie em mim, não ficará desapontado. A sua seleção é realmente impressionante. Muito bem, vou definitivamente adicioná-lo à minha lista. Obrigado pelas ótimas recomendações. Claro, prazer em ajudar. Deixe-me saber se precisar de mais alguma coisa. Vai fazer, agradeço. Lição 19. Explorando opções de carreira. Hein, posso administrar algo por si? Absolutamente. O que é que te passa pela cabeça? Bem, tenho pensado muito na minha carreira ultimamente. Há tantos trabalhos que me podia ver a fazer. Oh, isso é emocionante. Que tipo de opções está a considerar? Não sei, honestamente. Pensei em trabalhar num restaurante, talvez como garçom ou chefe. A sério? Conseguia vê-la a realizar isso. Temos as capacidades das pessoas para isso. Achas que sim? Só não tenho a certeza se é o ajuste certo para mim a longo prazo. Bem, em que mais está a pensar? Existem tantas possibilidades por aí. Isso é o problema. Sinto-me um pouco sobrecarregado com todas as escolhas. Só não sei por onde começar. Bem, por que é que não fazemos uma lista e falamos sobre alguns dos prós e contras de cada um? É uma ótima ideia. Ok, vamos ver. Também pensei em entrar nas vendas ou no marketing. Oh, as vendas podem ser muito interessantes.
Vocês são pessoas tão populares, aposto que seriam fantásticos nisso. Acha mesmo que sim? Sempre fiquei intrigado com a ideia de fechar negócios. Absolutamente. E com o teu carisma, acho que serás natural. Muito bem. Bem, isso é definitivamente um a considerar. E quanto a alguma coisa em tecnologia? Tecnologia. Ai? Tenho um amigo que trabalha no desenvolvimento de software e adora. Desenvolvimento de software, hein? Não tenho muita experiência com isso, mas pode valer a pena investigar. Definitivamente, a indústria tecnológica está a crescer neste momento. Há tantos caminhos diferentes que poderia seguir. Sim, isso é um bom ponto. Muitas opções para explorar por lá. Lição 20. Explorando o ar livre. Hein? Tenho uma pergunta para ti. Dispara. Sou todo ouvido. Estive a pensar em planear uma grande viagem de campismo este verão. O que é que achas? Oh, isso soa como uma ideia fantástica. Para onde está a pensar ir? Ainda não tenho a certeza, mas esperava que tivessem algumas sugestões. Só consigo imaginar como a paisagem deve ser de tirar o fôlego na natureza. Absolutamente. Há tantos lugares bonitos na nossa região para explorar. Já considerou as montanhas? As montanhas, hein? Isso soa muito incrível. Sempre quis experimentar a minha mão em caminhadas. É o melhor. As vistas do topo são simplesmente de cair o queixo. E o ar fresco da montanha é tão rejuvenescedor. Isso soa bem no meu beco. Algum trilho ou acampamento específico que recomendaria? Deixa-me pensar. Ouvi dizer que há uma incrível caminhada em cascata a cerca de 1 hora fora da cidade. O percurso também não é demasiado extenuante. Uma caminhada em cascata, não é? Isso soa perfeito. Adoro a ideia de poder nadar e refrescar-me depois de uma longa caminhada. Exatamente. E normalmente há um parque de campismo bem perto do topo da Traed também. É um local tão sereno e pitoresco. Fantástico! Isso está definitivamente a entrar na lista. Devo considerar mais alguma coisa ao planear esta viagem? Bem, certifique-se de embalar todos os elementos essenciais, botas de caminhada resistentes, camadas de roupa, kit de primeiros socorros, esse tipo de coisa. Entendido, a segurança em primeiro lugar. Alguma ligação atenta que teve nas suas aventuras ao ar livre? Oh Deus, uma vez chego um pouco perto demais de um urso preto numa caminhada. Assustou-me a luz do dia. Uau! De jeito nenhum. Como é que saíste dessa? Digamos que tirei a cauda alta de lá tão rápido quanto as minhas pernas conseguiam levar-me. Definitivamente um momento de tirar o coração. Só consigo imaginar. Bem, obrigado por todas as ótimas dicas. Estou a ficar cada vez mais entusiasmado com esta viagem de campismo. Lição 21. O futuro do trabalho. Bom dia. Posso ter a sua opinião sobre o futuro do trabalho? Absolutamente.
Tenho estado muito fascinado com todas as mudanças que estão a acontecer no mercado de trabalho ultimamente. O mesmo aqui. Parece que novas tecnologias e indústrias estão a surgir o tempo todo. Totalmente. Manter-se a par das últimas competências e tendências é essencial nos dias de hoje. Sem brincadeiras. Mal consigo acompanhar todo o novo software e ferramentas que os empregadores procuram. Conte-me sobre isso. Parece que estou constantemente a ter de aprender coisas novas para me manter competitivo. Concordado. Acha que os empregos tradicionais vão mesmo existir nos próximos 10 a 20 anos? Essa é uma ótima pergunta. Imagino que muitas funções se tornarão automatizadas ou digitalizadas de alguma forma. Uau! A sério? Acha que os robôs e a IA poderiam substituir os trabalhadores humanos? Quer dizer, é definitivamente uma possibilidade, especialmente para tarefas mais rotineiras e repetitivas. Uau! É muito louco pensar nisso. Então, que tipo de empregos acha que serão procurados no futuro? Provavelmente papéis que exigem mais habilidades criativas, analíticas ou interpessoais. Coisas que são mais difíceis de automatizar. Interessante. Então, trabalhos que alavancam capacidades exclusivamente humanas, hein? Exatamente. Profissões como desenvolvimento de software, análise de dados, marketing e saúde vêm à mente. Faz sentido. Tudo isso parece envolver uma boa combinação de competências técnicas e pessoais. Absolutamente. E a capacidade de se adaptar e aprender rapidamente também será crucial. Sem dúvida. O ritmo da mudança só vai acelerar, ao que parece. Definitivamente. É um momento emocionante, mas também um pouco assustador para o mercado de trabalho. Bem dito. Muitos desafios, mas também muitas oportunidades, parece. Lição 22. A história real do Reino Unido. Ana, sabia que o Reino de Inglaterra e o Reino da Escócia foram oficialmente unidos em 1707? A sério? Não me apercebi disso. O que levou a que os dois países se uniram? Bem, tudo começou com os Atos de União em 1707, que fundiram os dois reinos no Reino da Grã-Bretanha. Fascinante. Houve uma razão específica para eles terem decidido unir-se nessa altura? Pelo que percebo, houve alguns fatores-chave. Interesses sobretudo políticos e económicos. Ah, percebi. Então, foi uma jogada estratégica dos monarcas governantes naquela altura? Exatamente. As coroas inglesa e escocesa estavam unidas desde 1603 sob o rei Jaime VI e Vejo, portanto, já havia alguma liderança partilhada antes de toda a união política. certo, os dois países estavam estreitamente ligados há mais de um século antes dos Atos de União. Interessante. E foi aí que o Reino Unido, tal como o conhecemos hoje, foi oficialmente formado? Não é bem assim. O Reino Unido como nome coletivo da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte veio mais tarde, em 1927. Ah, vejo. É bom saber a distinção.
O Reino Unido moderno tem uma história bastante complexa, não é? Definitivamente. Séculos de linhagens reais, manobras políticas e mudanças territoriais. Uau! É incrível o quanto o mapa da Europa mudou ao longo dos anos. Sem brincadeiras. Só o Reino Unido passou por tantas transformações e fusões. Coloca realmente em perspectiva o quão fluídas as fronteiras e identidades nacionais podem ser. Absolutamente. A história está cheia deste tipo de realinhamento político e mudanças de poder. Absolutamente. É um ótimo exemplo de como as coisas estão em constante evolução, mesmo para países estabelecidos há muito tempo. Definitivamente. A história real do Reino Unido é certamente fascinante e complexa.